Que Deus nos abençoe durante o meditar das suas sagradas escrituras. Amém. Há poucos anos, nós passamos por surtos de influenza, de Covid, que foram traumáticos para todos nós. Causaram muitas internações e até mesmo muitas mortes de pessoas conhecidas. Por causa dessas doenças contagiosas, a recomendação de se lavar as mãos com água e sabão, ou até mesmo com álcool em gel, passou a se tornar parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Afinal, são formas simples que nós temos de evitar a contaminação ou a propagação do vírus. Porém, se eu dissesse para vocês que uma pessoa que não lava as mãos ou não usa álcool em gel está pecando contra Deus, faria algum sentido para vocês? Foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus e com seus discípulos. Em certa ocasião, os religiosos da época de Jesus, os fariseus e escribas, viram alguns dos discípulos de Jesus comendo pão sem lavar as mãos. Para eles, isso foi um pecado muito grave. Porque na tradição deles, o lavar-se de maneira cuidadosa não era só uma questão de higiene pessoal, para evitar possíveis doenças, mas era uma questão espiritual. Ou seja, estava relacionado à purificação pessoal, o eliminar das impurezas para se tornar alguém mais santo diante de Deus. Não lavar as mãos para comer era o mesmo que colocar para dentro de si impurezas e, portanto, se tornar mais pecador. Sabendo disso, Jesus mostra a sua irritação com esses religiosos, porque ele sabia que a pergunta que eles fizeram não era uma mera questão de higiene. É aquele tipo de pergunta que já vem com a resposta embutida nela. Por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Em outras palavras, por que os seus discípulos estão pecando? E aqui entra o ensino de Jesus sobre a distinção que precisa ser feita entre mandamentos de Deus e tradição humana. De forma parecida com os religiosos da época de Jesus, ainda hoje existem muitos religiosos que vivem mais em função de tradições humanas, preceitos humanos, do que propriamente em honra e adoração a Deus. Você é crente e ouve rádio ou assiste televisão? Você é crente e usa calça? Coloca maquiagem na cara? Não corta o cabelo? Você é crente e joga bola? Você é crente e consome bebida alcoólica? Você é crente e come carne de porco? Você é crente e tem tatuagem? Você é crente e não guarda o sábado? Você é crente e escuta música do mundo? Você é crente e vota em fulano de tal? E eu poderia ficar a manhã toda aqui listando pecados que têm origem em preceitos humanos e não nos mandamentos de Deus. Porém, a partir da resposta de Jesus aos religiosos,
nós precisamos nos perguntar o seguinte: qual é o problema de se ter uma religião pautada em observância de regras e preceitos humanos? O principal problema é que não é isso que garante a salvação da pessoa. A religião que foca em leis para salvação é uma religião legalista. E o legalismo, inevitavelmente, vai gerar religiosos hipócritas, que se firmam na justiça própria, para se colocarem acima de outros, para serem merecedores de alguma coisa, se considerando melhores do que outros por causa das suas atitudes, por causa dos seus rituais, por causa da aparência exterior. Por vezes, os crentes se preocupam tanto com regras inventadas para parecerem mais santos, que se esquecem até mesmo das leis que o próprio Deus deu, como os 10 mandamentos, as 10 palavras, a lei moral dada para proteção e cuidado da vida humana. Isso nós vimos nos estudos bíblicos dos lares, quando conversamos sobre os mandamentos. Esses religiosos se preocupam com coisas superficiais e se esquecem do que realmente importa: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, servindo uns aos outros, como Paulo afirma na sua carta aos Efésios. Era o caso dos fariseus e escribas, rigorosos com a purificação de mãos, mas negligentes com o cuidado com os seus próprios pais. Diziam que o dinheiro que eles tinham deveria ser consagrado ao Senhor, e que por isso eles não poderiam auxiliar nas necessidades dos seus pais. À vista de todos, eles pareciam ser os mais crentes, mas em seu coração não havia verdadeiro temor a Deus, não havia verdadeiro amor ao próximo. E esses são os assim chamados santos do pau oco, né? É o caso de muitos religiosos hoje, rigorosos com usos e costumes, mas negligentes com as suas famílias, com a verdadeira tradição da igreja, que é a vivência na palavra de Deus com a correta distinção entre lei e evangelho. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, diz Jesus. Amados, os rituais que nós praticamos, ou as regras que nós seguimos, não nos tornam melhores do que ninguém, ou mais santos diante de Deus. Aliás, para as pessoas que vêm para a igreja com o objetivo de se tornarem pessoas melhores, vale a reflexão. A igreja reunida em culto não é tanto uma academia, onde nós vamos para exercitar a nossa fé e nos tornarmos super-homens ou super-mulheres na fé. Não.
A igreja reunida em torno da palavra e dos sacramentos é um hospital, onde nós, contaminados pelo vírus do pecado, vamos tratar a nossa doença mortal com o remédio do perdão de Cristo. Nós não vamos para o culto porque somos os mais santos, mas porque somos os mais necessitados. Aqui, a esposa de Cristo, como afirma Paulo, como chama Paulo a igreja, é tratada com o perdão e o amor do próprio Cristo Jesus, que se entregou por ela para que ela possa viver. Não porque ela fez algo para merecer o seu amor, mas unicamente porque Cristo a ama incondicionalmente. Aliás, Cristo amou a igreja e se entregou por pessoas que o rejeitaram. Por pessoas que não o queriam como esposo, como Salvador. Mesmo assim, ele assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele derramou o seu sangue como oferta pela culpa da humanidade. Ele ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus para santificar a sua igreja, purificando-a por meio da lavagem de água pela palavra, afirma Paulo aos Efésios. Uma clara referência ao batismo, que não é um mero lavar com água, mas sim um purificar de maneira real, realizado pelo próprio Jesus, e que tem como objetivo apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso, é sempre bom lembrar que quem torna a igreja santa e sem defeito não é o povo que aqui se reúne, mas o Cristo que reúne o seu povo ao redor dele para ser alimentado e cuidado. Nesse sentido, nós precisamos ter o cuidado de não seguirmos rituais e regras de forma vazia, superficial. Como se a religião cristã fosse um conjunto de regras a serem seguidas para nos tornarmos pessoas melhores e assim alcançar o céu. É importante, sim, nós sabermos o porquê de as coisas serem ensinadas como são, mas não com o intuito de nos tornarmos superiores a alguém. Pelo contrário, nós precisamos saber o porquê das coisas com o intuito de servir melhor quando nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Quando percebemos, por exemplo, que os mandamentos de Deus não foram dados para obtermos méritos salvíficos, nos tornarmos pessoas merecedoras da salvação, mas para vivermos bem neste mundo, com ordem, com decência, os olhos da fé são abertos para enxergarmos a obra maravilhosa que Deus fez no meio do seu povo através de Jesus Cristo, que cumpriu os mandamentos para nossa justificação, para nós nos tornarmos justos. E sabendo que nós somos justificados pela fé em Cristo, que a sua obra perfeita se torna nossa através da fé,
e Ele passa a viver em nós, habitar em nós, é fato que essa fé e esse viver em Cristo vai resultar em boas obras, vai resultar na prática de misericórdia, porque nós olharemos para os mandamentos de Deus como normas para nova obediência em Cristo. Não teremos outros deuses em nosso coração, porque é só Ele que deve estar no nosso coração. Não usaremos o nome de Deus em vão. Santificaremos o dia do descanso, e aqui não é um dia específico da semana. Todos os dias são de Cristo. Nós honraremos pai e mãe, respeitaremos as autoridades instituídas por Deus, como se fossem representantes do próprio Deus. Não assassinaremos, mas preservaremos toda forma de vida, desde o ventre ao leito de morte. Não adulteraremos, traindo marido e esposa, nem vivendo de forma promíscua, mas sendo fiéis, sendo respeitosos. Não furtaremos, tirando o que é do outro, mas o ajudaremos a prosperar. Não mentiremos a respeito do próximo, nem o difamaremos ou caluniaremos. Mas vamos falar bem, vamos promover a honra dele. Não vamos cobiçar o que é do outro, mas ficaremos contentes e agradecidos por aquilo que Deus nos dá. Dessa forma, a pessoa que tem a fé verdadeira, que reconhece a sua incapacidade de cumprir perfeitamente essa lei de Deus, e que confia em Jesus como o seu Salvador, não vai viver no legalismo. Porque sabe que não é por meio dessas regras, dessas leis, que vai obter a salvação. Mas a pessoa vai viver na prática do amor, que é algo totalmente diferente do legalismo. Legalismo está voltado para Deus. Eu faço as coisas olhando para Deus. E o amor, eu faço as coisas olhando unicamente para o meu próximo. Por isso nós podemos dizer que aquele que se acha bom, só porque segue mandamentos, segue regras, segue rituais, está, na verdade, desprezando o Salvador. Está fundamentando a sua fé em uma justiça própria, não sendo tão diferente dos fariseus e escribas, hipócritas, inimigos de Jesus, inimigos da santa igreja de Jesus. Aliás, quem despreza o Evangelho, quem despreza a obra redentora de Jesus, pode seguir a lei que for e achar que está honrando a Deus com os seus lábios, do seu jeito. Mas a verdade é que jamais essa pessoa terá salvação. Porque o seu coração está longe de Deus. Quem diz isso? Jesus. Amados, Jesus está nos convidando hoje para examinarmos o nosso coração e ver se o nosso coração está perto de Deus, ou se nós estamos vivendo de maneira fingida. Como é que nós estamos honrando a Deus? Aqui durante os cultos nós prestamos atenção naquilo que falamos, na confissão,
nas letras dos hinos, nas orações, ou é simplesmente da boca para fora? As devoções que nós fazemos em nossos lares são apenas por costume? As orações que nós fazemos são apenas repetições automáticas de palavras? A vida que nós vivemos aqui na igreja é diferente daquela que nós vivemos fora? Se estamos indo por esse caminho, precisamos voltar urgentemente para Cristo em arrependimento. Colocar toda a nossa vida em suas mãos. Buscando os seus cuidados e a sua orientação, onde Ele escolheu estar perto de nós. Onde a sua palavra é lida, pregada, e onde os sacramentos são administrados corretamente, batismo e Santa Ceia. É dessa forma que Jesus tratará o nosso pecado, fortalecerá a nossa fé e nos motivará à prática e à vivência do amor, nas vocações que Ele mesmo nos colocou. A esposa sendo submissa ao seu marido e respeitando o marido, como a igreja é submissa a Cristo. Notem que há um ponto de comparação aqui. O marido, amando a sua esposa como a si mesmo, como o que existe de mais importante neste mundo, na sua vida, a ponto de se entregar por ela, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Mais uma comparação. Os pais, criando os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E os filhos obedecendo e honrando seus pais no Senhor. Empregados servindo aos seus chefes com boa vontade, com sinceridade de coração, como se estivessem trabalhando para o próprio Cristo. Patrões tratando com imparcialidade os seus empregados e sem ameaças. Assim nós viveremos de acordo com preceitos ensinados por Paulo aos Efésios, que não são preceitos de homens, mas de Deus. Sujeitando-nos uns aos outros, para servir uns aos outros em amor. Cada qual em sua vocação. Assim como Cristo nos serviu, sem procurar um motivo ou justificativa em nós para nos amar, mas unicamente porque Ele nos amou. Pela graça de Deus, hoje nós teremos 3 jovens confessando publicamente a sua fé. Honrando a Deus com os lábios e aproximando o seu coração do Salvador pela participação na Santa Ceia. Momentos como esse são especiais para nós. Porque demonstram que as pessoas querem ser membros da nossa igreja porque reconhecem o zelo doutrinário que nós temos, a preocupação com o correto ensino das Escrituras Sagradas. Sabem que aqui não vão ouvir preceitos humanos, se sobressaindo aos preceitos de Deus, mas verão que a tradição, os costumes e as regras na igreja sempre vão buscar expressar e promover a palavra de Deus, a verdadeira fé, a verdadeira adoração, a verdadeira prática no amor, sem segundas intenções.
Que o Deus triuno nos ajude a honrá-lo com os lábios e estar com o coração perto dele, bem firmados na sua palavra, do batismo, na Santa Ceia. Meios que Jesus nos deixou para que pudéssemos nos tornar verdadeiros adoradores, vivendo em fé e em amor. Isso é a verdadeira doutrina da igreja. Amém.